Todas as vezes que a gente abre a nossa Bíblia, nós aprendemos alguma coisa nova, alguma coisa útil para a nossa existência, para as nossas relações, sejam elas pessoais, de trabalho, enfim, todas elas. Nós também aprendemos com as histórias da Bíblia. E no programa de hoje, nós vamos analisar a história de Sansão. Como foi o seu nascimento, como os pais dele se comportaram, como foi a vida dele, as decisões que ele tomou. E a partir dessa história, nós vamos ter lições preciosas para aqueles que são pais, para aqueles que querem ser pais, para os jovens, para as crianças, enfim, para todas as pessoas. O programa de hoje está imperdível, portanto, não sai daí. Está apenas começando o seu Fé para Hoje. Antes da gente continuar com a história de Sansão, eu quero te oferecer um presente. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico em forma de revista que pode ir para a sua casa de graça. É só você ligar para a gente no horário comercial. O telefone é esse aí, ó, operadora 12 21 27 31 21. A equipe da Escola Bíblica vai atender você. Você vai fazer um breve cadastro e nós vamos enviar essa revista para a sua casa, sem custo. É isso mesmo. E a gente consegue enviar sem custo por causa dos Anjos da Esperança. São os nossos parceiros que contribuem mensalmente com a Novo Tempo e fazem com que a gente possa mandar esse material para você. Então você quer? É só pedir. Horário comercial, operadora 12 21 27 31 21. Faz o teu cadastro, pede e vai chegar no teu endereço. A história de Sansão e da sua família começa a ser contada no capítulo 13 de Juízes. E nós vamos ver vários versos desse capítulo. Se você quiser, abre sua Bíblia aí e deixa aberta para a gente estudar juntos. Aqui no capítulo 13, logo no início, no primeiro versículo, diz que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Aqui já tem bastante informação para a gente traçar o perfil da família na qual Sansão nasceu. Os seus pais eram um casal muito especial, consagrado a Deus. E a gente pode saber disso porque eles foram procurados por Deus para serem pais do libertador, mesmo num período em que a nação inteira estava apostatada. Você consegue pintar esse quadro? Uma nação apostatada, mas dentro dela existia uma família consagrada. E tem mais, a Bíblia diz, nós lemos juntos, que por causa dessa apostasia, Deus deixou com que os filisteus dominassem aquela região, os israelitas. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque muitas vezes Deus faz assim, Ele deixa com que o problema chegue na nossa vida para nos resgatar do pecado. E naquele contexto, Ele usaria a família de Sansão, os pais de Sansão e o próprio Sansão para fazer esse resgate. E pode ser que nesse momento Deus tenha permitido que algum problema chegue aí na sua vida, porque Ele quer resgatar você de algum pecado. Nunca será demais destacar que havia uma família em contraste com a maioria, uma família santa no meio de um povo afastado de Deus. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril, de Juízes 13:2. Manoá era um homem consagrado a Deus e, consequentemente, sua esposa também. Porém, ela era estéril. Os problemas também atingem famílias consagradas. O fato de sermos dedicados a Deus não nos garantirá que nunca enfrentaremos tribulações. Todos os seres humanos, bons e maus, passarão por aflições enquanto o pecado não for exterminado da terra. No caso da mãe de Sansão, havia um agravante. Ela foi acometida da pior maldição de sua época, a esterilidade.
Mas Deus tem o poder de usar coisas negativas e transformá-las em coisas positivas. Como diz o apóstolo Paulo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Deus não é responsável pelas tragédias, mas pode agir nelas e através delas. No capítulo 13 de Juízes, que é o capítulo que nós estamos estudando, no versículo 3 diz o seguinte: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, ela é a mãe de Sansão, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Quando Deus foi escolher alguém para aparecer na família de Sansão, ele escolheu primeiro aquela que seria a mãe de Sansão. Aquela era uma mulher muito sofrida, muito magoada pela vida, porque ela era estéril. E naquele contexto social, ser estéril era considerado uma maldição. Portanto, aquela mulher certamente sofria muito. Aquela mulher era rejeitada socialmente. E Deus foi até ela, porque Deus sempre se aproxima daqueles que sofrem e que apelam para Ele. Eu me lembro muito bem aqui do texto do Salmo 34, versículo 18, que diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Aquela mulher era uma mulher de coração quebrantado e de espírito abatido. E eu gosto do texto, da forma como o texto está escrito aqui, porque o anjo diz, você não pode ter filhos, mas engravidará. Eu gosto das partículas adversativas da Bíblia, mas, porém, porque sempre funciona assim, você tem um problema, mas Deus vai fazer alguma coisa. No caso daquela mulher, Deus fez. E no seu caso, Deus também pode colocar uma partícula adversativa. Você tem esse problema, mas Deus vai te ajudar. Sansão teve um nascimento planejado. Nada foge ao controle de Deus. Conheci uma pessoa que me contou a sua história de vida. Sua mãe engravidou dele sem ter planejado e por isso fez várias tentativas de aborto. Naturalmente, todas sem sucesso. Embora aquele homem não estivesse nos planos dos pais, estava nos planos de Deus. Hoje, ele é uma bênção para a sua igreja e para a sua comunidade, exercendo as suas responsabilidades dentro da obra de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, deve pensar que é fruto do acaso ou de um acidente. Todos nós estávamos nos planos de Deus e, se quisermos, poderemos ser bênçãos para o mundo. Além de dar a grata notícia de que aquela mulher seria mãe, o anjo do Senhor também deu recomendações de saúde para aquela gravidez. Olha o que ele diz no versículo 4 do capítulo 13 de Juízes. Diz assim, todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida forte, fermentada, e não coma nada impuro. O que aquele anjo estava dizendo para aquela mulher é o seguinte, olha, você vai ter um filho, vai ser uma criança especial, com um propósito especial, mas você tem que cuidar da sua saúde para que essa criança possa se desenvolver bem. Aliás, queridos, cuidar da saúde é uma recomendação muito importante para aqueles que querem ser pais e já são pais também. Acompanhe comigo o que a escritora Ellen White fala sobre esse assunto. É muito importante esse conselho dela. O filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Ela própria deve ser governada pelos princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma, se quer o bem-estar do filho. Conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto à necessidade de satisfazer todo desejo e inclinação. Mas tal ensino é falso e pernicioso. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sob a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesma. Desde o ventre, o filho já é influenciado pelas decisões da mãe.
cada pensamento e hábito devem ser minuciosamente cuidados para que a criança que nascerá não seja influenciada para o mal. Infelizmente, vemos hoje mães que praticam coisas terríveis enquanto têm seus bebês no ventre. Vícios, músicas, sentimentos, tudo influenciará a criança e as mulheres precisam cuidar disso. Nossa sociedade seria bem menos problemática se as mães compreendessem esse princípio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento da vida de uma criança ela já pode ser consagrada a Deus? Eu quero te responder com o versículo 5 do capítulo 13 de Juízes. Diz assim: "E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Você já percebeu a resposta, né? Uma criança pode ser consagrada a Deus e deve ser consagrada a Deus desde o momento em que ela foi concebida, desde o momento do seu nascimento, ali, quando ela está chegando ao mundo. E foi assim com Sansão. A sua mãe o consagrou porque Deus disse que ele seria um nazireu. Você sabe o que é um nazireu? O livro de Números nos ajuda a entender isso. O Senhor disse ainda a Moisés: "Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada sobre sua cabeça. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai ou mãe, ou irmã ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a sua cabeça o símbolo da sua separação para Deus. Durante todo o período da sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que o consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote e entrará na tenda do encontro. Toda a comunidade estaria envolvida nessa consagração de uma criança que seria nazireu, porque todos tinham algum tipo de responsabilidade. Mas vamos continuar na descrição bíblica de um nazireu. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará o cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é um ritual do nazireu quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um cordeiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento
com bolos feitos da melhor farinha amassada, com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. O próprio nazireu teria que fazer a sua parte nesse processo de consagração, como acontece com qualquer um de nós que quer se consagrar a Deus. Nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós, e o nazireu também tinha que fazer isso. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo de sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido de carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual do voto de nazireu e da oferta dedicada ao Senhor de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. Número 6, 1 a 21. O nazireu tinha uma grande missão dada por Deus, mas a missão dos pais precedia a missão do nazireu. E eu gostaria de ler com vocês um momento em que a mãe de Sansão vai contar para o seu pai sobre aquela visita do anjo. Diz assim, 13, 6 e 7. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Veja que coisa interessante. Não era só Sansão que teria uma missão. Os pais de Sansão teriam que prepará-lo para a missão. E não tinha nada melhor do que dar o exemplo. Veja que os pais de Sansão não iriam apenas falar para ele como ele deveria ser. Os pais de Sansão iriam viver de acordo com a vontade de Deus, dando exemplo para os seus filhos. Talvez eu esteja falando aqui para você que é pai, que é mãe, ou que quer ser pai ou mãe. Veja, mais do que falar para os nossos filhos como eles devem ser, nós precisamos ensiná-los a partir do nosso exemplo. Essa é a melhor forma de educar. Deus quer fazer maravilhas através das famílias e muitas vezes as portas das casas não estão abertas para o Espírito Santo. Às vezes a porta está aberta para a TV, a porta está aberta para os bens, para a ostentação, mas não para o Espírito Santo. Mas todas as vezes que nós abrimos a porta para o Espírito Santo, Ele age. E eu quero ler com você a reação do pai de Sansão ao receber a notícia
de que sua esposa engravidaria. Versículo 8 do capítulo 13 de Juízes. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Há duas coisas nesse texto que eu gosto demais. A primeira é que Manoá orou, nos ensinando que a oração é um elemento fundamental para quem quer criar uma criança de maneira saudável. Agora, o conteúdo da oração de Manoá também é fantástico, porque ele diz: Senhor, manda o teu anjo de volta para nos instruir a respeito de como temos que educar essa criança. Olha que pedido maravilhoso! Um pai pedindo que Deus instrua a maneira como ele deve criar a sua criança. Veja, você é pai, você é mãe? Peça a Deus e obedeça a Deus quando Ele te ensinar a instruir os seus filhos. Deus deu as orientações pessoalmente para aquele casal. Hoje, Deus deixou também suas orientações para pais que querem conduzir bem seus filhos. A literatura farta nesse assunto. A Bíblia é, sem dúvida, o livro-texto para pais de sucesso, mas posso indicar outros livros. O Lar Adventista, da Casa Publicadora Brasileira, e Orientação da Criança, da mesma editora. São manuais completos de instrução para pais de todos os tipos. O problema não é a falta de materiais, é falta de dedicação à leitura e aplicação dos princípios que Deus deixou estabelecidos em seus escritos inspirados. Quem procurar vai achar orientações para a educação dos filhos. Deus ouviu a oração de Manoá. Aliás, Deus sempre ouve a oração daqueles que são sinceros. E Ele enviou o seu anjo para falar de novo com os pais de Sansão. E o conteúdo dessa conversa está aqui. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 9, diz assim: Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia, está aqui. Manoá levantou e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deve fazer? E aí continua a conversa. Mas olha a pergunta de Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, como é que a gente deve criar essa criança? Veja, eu sou muito apaixonado por essa pergunta de Manoá, porque é a pergunta que todos os dias os pais deveriam fazer. Senhor, como eu devo criar essa criança? Como eu devo educar essa criança? E Manoá teve suas instruções bem dadas, porque aquele menino deveria ser para a glória de Deus e viver para a glória de Deus. Mas antes de entrar na vida de Sansão, a gente precisa pegar as lições de Manoá e sua esposa. Quando você quiser cumprir a vontade de Deus, faça a oração que Manoá fez. Senhor, me ensina o que é que eu tenho que fazer. Isso serve para criar filhos, isso serve para o trabalho, isso serve para o lazer, para todas as áreas da nossa vida. Viver sob a vontade de Deus sempre é o melhor. Logo que a bênção de Deus chegou àquele casal, eles tiveram uma atitude muito interessante. Está aqui no mesmo capítulo que nós estamos estudando juntos, no capítulo 13 de Juízes, versículo 19.
Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Eu quero dar um foco aqui na oferta que Manoá fez. Ele pegou um cabrito e sacrificou, porque Manoá e sua esposa reconheciam que eram pecadores e eles sabiam que era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Depois dessas atitudes tão bonitas, então vem a bênção final, porque lá no capítulo 13, versículos 24 e 25 diz o seguinte: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, em Zorá e em Estaol. Esse casal recebeu a bênção de Deus porque eles cumpriram tudo aquilo que Deus havia determinado para eles. Agora, aquela mulher que era estéril tinha um filho em seus braços e aquele filho tinha uma missão especial. Quem olha de maneira displicente para a vida de Sansão pode achar que os pais dele falharam, mas isso não é uma verdade. Sansão recebeu a melhor educação que poderia. Seus pais cumpriram a sua parte. Precisamos ter em mente que as escolhas que os filhos fazem depois de adultos não são completamente responsabilidade dos pais. Se os pais fizeram o melhor que puderam na infância, mas os filhos tomam caminhos diferentes quando adultos, os pais não devem se sentir culpados. Sansão cresceu, tomou decisões corretas, decisões erradas, mas na vida dele se cumpriram as palavras de Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Veja, Sansão não foi um jovem perfeito, longe disso, mas ele, no final da sua vida, retornou para os braços do Senhor e morreu cumprindo a missão para a qual ele foi gerado. O programa de hoje tem o foco nos pais de Sansão, porque eles foram pais de sucesso. E o que é um pai de sucesso? É um pai que ensina aos seus filhos a palavra de Deus. Nós estamos no mês das crianças e nesse mês eu quero convidar você que é pai, especialmente você que tem crianças, a ensinar a essas crianças o caminho de Deus, a ensiná-las a cumprir a palavra de Deus pela palavra e pelo seu exemplo. Se você fizer isso, você vai ter a garantia de que Deus estará ao seu lado e de que essa criança vai crescer com a palavra de Deus na sua mente. E um dia essa palavra frutificará e fará dessa criança um servo de Deus.